Bem com o Pão. Voltamos aqui, irmãos, para o segundo bloco do programa De Bem com Pão, hoje conversando aqui com o irmão Cleider. E nós falamos no primeiro bloco com respeito a lideranças, falamos do livro Estabelecendo o Modelo do Monte e também comentamos que nós íamos aqui divulgar um pouquinho mais da rotina do dia a dia, que São Paulo se mede aqui, não muito por quilômetros, mas mais por tempo. Porque às vezes tu faz aqui no seu irmão Cleider, pode ser 40 quilômetros, faz em 1h30. E no outro dia tu tem que fazer 15, 16 quilômetros, também vai fazer 1h30. Né? Então depende realmente como está o trânsito aqui para poder fluir um pouquinho mais. Mas o que ele está falando aqui desse trabalho dos grupos familiares, o quanto ele precisa estar aí trabalhando, edificando os grupos familiares para fortalecer esse momento dos grupos familiares. Né, Cleider? Tem a reunião também todos os domingos de manhã em São Paulo e também o trabalho dos grupos familiares. É bom demais. Gente, é bom demais, porque realmente a gente passa a fazer aquilo que realmente a gente sempre quis, ajudar as pessoas, né? Todo mundo quer ajudar, quer dar uma forcinha, né? A gente sempre quis fazer um voluntariado, fazer alguma coisa, né? Mas eu vejo assim, quando a gente descobre a verdade, descobre a palavra de Deus, e Deus mostra um caminho, Deus está mostrando uma ferramenta divina, celestial, poderosa, que verdadeiramente vai ajudar as pessoas. Então assim, a gente tem que acordar para isso, a gente tem que realmente despertar de que nós temos agora uma ferramenta que vai realmente fazer algo, que vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? E depois que eu descobri isso, depois que eu comecei a me dar conta disso, né, e comecei a ver de que realmente Deus é que opera e não somos nós, né? Claro que nessa caminhada, nesse processo, Deus vai dando equilíbrio, Deus vai ajustando, né? Tem horas que a gente fica mais eufórico, tem horas que a gente fica um pouquinho menos, mas na caminhada Deus vai ajustando por dentro da gente, né? Ele vai trabalhando em nós e Ele vai, obviamente, trabalhando nas pessoas que a gente visita. Mas eu vejo assim, como esse processo ele é interno, porque nós precisamos dessa cura interior, nós precisamos ser trabalhados, né? Nós temos uma natureza pecaminosa. Então, se eu tenho pecado na carne, eu tenho esse corpo de carne, e eu preciso que Deus trabalhe em mim, eu preciso entender que eu preciso de Deus. Então, se eu entro no processo divino, né, nesse esquema positivo, que é como Deus trabalha e quer que eu viva segundo a vontade dEle, Ele vai me ajudar muito mais do que eu imagino, né, segundo a vontade dEle. Então, eu entro, né, no esquema dEle, na vontade dEle, e Ele passa a trabalhar dentro de mim, e muitas vezes eu nem sinto que Ele está trabalhando, porque eu estou trabalhando, modo de dizer, cooperando com Ele, porque Deus é que faz tudo, Deus é que opera e que bota o querer em nós e usa às vezes até um combustível errado, uma vontade nossa para fazer a dele. É tremendo como Deus faz as coisas, né? Mas eu vejo que tudo vem a cooperar, por isso que a palavra diz, né? Todas as coisas cooperam. Mas eu preciso entender que eu tenho uma natureza pecaminosa, eu preciso de Deus. E eu preciso entender que se eu me colocar à disposição para fazer a vontade dEle, Ele vai trabalhar em mim com a graça. E essa graça vem de uma maneira, porque Deus passa por mim, Deus para chegar naquelas pessoas. Então, Deus quer chegar nas pessoas. Deus precisa atingir pessoas na terra, que são os membros dele que ainda estão deslocados, estão ainda soltos por aí, que ele tem que acoplar no seu corpo, como parte de um corpo, que estão desmembrados. Então ele tem que trazer esses membros e colar. Ele vai ter que usar pessoas para fazer essa conexão. E você e eu somos convidados, nós, a fazer essa conexão. Quando nós estamos sendo cooperadores para essa conexão, ou seja, liderando em cooperação, Deus vai nos dar tudo e mais um pouco que nós precisamos. E aí, volto de novo lá, de colocar o reino em primeiro lugar, a justiça que é dele, e aí quando eu boto a justiça dele, eu já estou praticando negar-se, eu já estou me negando, e aí Deus já se agrada mais um pouquinho. Então, o que eu compartilho é que as lascas do velho vão saindo, e o velho cada vez mais vai diminuindo, o velho homem, a minha natureza pecaminosa, para quem está começando, vai entender melhor que é aquela parte minha do eu, a minha vontade, os meus pensamentos, os meus eus, vão diminuindo, as idolatrias, e acabam
ficando de lado e vão diminuindo, e Deus passa a tomar um corpo maior e maior dentro de mim. E a partir daí, então, Deus passa a ter um processo divino dentro de mim e eu nem sinto. Então, porque eu já estou cooperando com Deus. Então, as lascas vão saindo, Deus vai se utilizando de mim para fazer a obra dele, e a obra vai acontecendo fora e dentro de mim. E muitas vezes eu nem percebo o que está acontecendo dentro de mim. Eu olho o que está acontecendo fora, mas a obra está acontecendo. Primeiramente dentro de mim, porque a própria palavra diz, ela corta primeiro em nós, né? Então é um mistério maravilhoso que eu vejo, como Deus tem feito, como Deus está fazendo e como Deus quer fazer nas nossas vidas. Que beleza, olha aí. E você tem ainda, me lembrei agora aqui também de um outro material de liderança, que é o kit do presbítero, né? É um material também que para você estar buscando muito. Olha, não importa se você é líder aí, ou de grupo familiar, ou de tribo, ou de exército, ou já está no encargo. O importante é que você saiba como Deus deseja colocar você a guiar o povo dele. Então, pode ser que você não tenha nenhum chamado ainda para ser algum líder, mas quero dizer que Deus já chamou você para cooperar nessa obra, para estar levando aí as suas ovelhas aos pastos verdejantes. Então, tem todo um material aí que não importa se você está ou não num encargo de liderança. Importa que o Senhor quer que você seja um guia, um cooperador da obra do Senhor, e aí tem esses materiais de liderança, estabelecendo o modelo do monte, escola ministerial de pastor, kit do presbítero, liderando em cooperação, que é um seminário, né? Que voltou. E tá aí, maravilhoso, aí, né? Um seminário de 2008, se eu não me engano. Um seminário muito abençoado. Eu me recordo desse seminário, eu cheguei a participar, foi em Porto Alegre esse seminário. Eu peguei as ministrações ao vivo, você também. Nós estávamos lá, nós congregávamos juntos lá em Porto Alegre, eu e o Marcelo. E foi um riquíssimo seminário, na segunda-feira à noite, de 15 em 15 dias, com o nosso irmão e apóstolo Sérgio Roberto Alves, no tempo que o irmão pastoreava lá em Porto Alegre. E tá aí, tendo a oportunidade, você e eu, cada um de nós aqui, a se alimentar. Por quê? Porque realmente por nós não fazemos nada, né? Pela nossa natureza, a gente só Jesus. A gente já tinha o puffzinho, botava o pezinho no puff e tá pronto. E só Jesus, né? Porque a gente nem caminharia, né? A gente ia fazer de tudo para ficar numa leseira, acomodado, realmente parado e só comendo, né? Então eu vejo assim que Deus está usando dessas ferramentas, a TV Menoral, o De Bem com Pão, Janela, Quinto ao Vivo, os programas todos, para nos alertar, e a gente está plantando bananeira, fogos de artifício, eu até brinco assim, né? Porque a gente está fazendo de tudo para que você que está nos assistindo realmente se dê conta, né? Ou através de um testemunho, ou através de uma pregação, de uma palavra, de que é bom demais servir Deus, e Deus tem feito muitas coisas. Então, a gente sempre procura trazer e rememorar, trazer a memória, né? Como diz, o que dá esperança. Lamentações 3:21 nos traz essa realidade de que eu preciso batalhar por isso, porque a minha natureza me traz a lembrança o que não presta, me bota para baixo. Então eu preciso batalhar diariamente por isso. Então eu preciso trazer à memória a palavra de Deus, né? Diariamente eu preciso buscar isso. O que Deus também já fez na minha vida, o que é Deus que faz todas as coisas, Deus. Porque senão a gente acaba entrando numa ingratidão muito grande e acaba esquecendo quantas maravilhas Deus fez. E isso é uma coisa que volta e meia até me desanima. Eu fico triste quando eu vejo que eu estou desanimado um pouco, né? Porque eu digo assim, mas é absurdo, né? A gente não pode, com tudo que Deus já deu para nós, né? Com todas as libertações aí, e Deus dá todo dia para nós, dá essas situações de livramento que a gente nem sabe, né? Todo dia. Mas eu vejo assim que quando a gente se envolve na obra, a gente acaba sentindo que quem faz a obra não somos nós. Isso é um ponto que eu compartilho hoje com os irmãos, para encorajar os irmãos a simplesmente entrar no fluir da corrente de vida. Porque a gente não pode entrar... assim, irmão, logo no início, nos primeiros 6 meses, irmão lembra, realmente eu estava muito quebrado. E eu fui tocado por Deus, e logo em seguida eu já estava coordenando 6 grupos em Gravataí,
né? E estava assim, super envolvido já com a obra. E inclusive grupos abençoados, irmãos queridos aí de Gravataí, que até hoje estão perseverando aí, amados do Senhor, que estão congregando. Mas veja bem, naquele momento, eu já tive um encargo de tocar a obrinha ali, né? De começar. E eu queria fazer no braço. Eu não entendia como fazer, eu ainda não estava entendendo isso que eu estou compartilhando com você, né? E eu me lembro que daí eu criei um site, eu criei um blog, fiquei ansioso, enfim. Estava tentando de uma forma natural fazer algo espiritual, né? E eu creio que é muito comum, né? Talvez o líder do grupo familiar, talvez fique ansioso, ou talvez muitos não queiram abrir um grupo, porque só de pensar talvez fique ansioso. Então, veja bem, claro que os irmãos que já estão à frente de cidades hoje, eu creio que já são mais trabalhados hoje, né? Mas vamos trazer para a base, que a gente nem está falando hoje, né? O grupo familiar. Gente, relaxa, né? Quem faz a obra é Jesus. Quem faz a obra é Deus. Agora, a gente acaba se culpando, a gente acaba entrando numa, né, de que nós é que temos que fazer. O que nós temos que fazer é se consagrar, né? O que nós temos que fazer é se alimentar, é seguir o ministério da palavra, a TV ao vivo, né? Seguir o que está correndo agora no fluir da corrente de vida, que o apóstolo está pregando, a coletânea apostólica. A coletânea apostólica é base, né, para nós, porque está ali, que não pegou no ao vivo, vai pegar na coletânea apostólica. Então eu vejo assim como é importante a gente estar conectado, né, nesses momentos atuais que a gente está vivendo, para a gente ter essa base, né, essa base que vai nos levar à sobrevivência. E eu vejo, né, a estar nessa unção, nesse fluir espiritual, que é Ele que faz a obra. É Ele que vai colocar as pessoas no grupo familiar. É Ele que vai tratar o teu íntimo. É Ele que vai tratar o nosso, né, a nossa família. Ele vai tratar nossas esposas, né, os nossos filhos. É Deus que vai tratando, conforme a gente vai deixando Ele nos tratar. E aí, consequentemente, nessa liberação que eu dou para o Espírito, ele vai começar a fazer algo miraculoso, porque ele é um Deus, imagina, de milagre, é um Deus superior, maravilhoso, poderoso demais, de mistério também, a gente não vai saber como ele age, mas ele vai fazer a obra de alguma forma, e ele sempre vai nos surpreender, para mostrar que é ele que está fazendo, não nós. Mas, Cleide, então, peraí, quer dizer, que eu ainda sou meio natural, meio não, bastante ainda, né? E quer dizer, então, que para liberar aquelas mensagens que tem que liberar, que tem no culto, o pastor da igreja sempre tem que liberar. Tem não, mas fica uma situação que o senhor sempre põe na responsabilidade de fazer uma liberação da palavra, né? Bem, como o líder do grupo familiar, você tem que liberar uma palavra. Então quer dizer que não precisa fazer nenhum curso de oratória, memorização da palavra, não precisa fazer nenhum curso desses assim, não? De como orar, curso de como falar em público, nada disso precisa então. Não precisa. Não. Não precisa. Deus tem feito milagres, inclusive a gente sabe, né? Na própria igreja a gente tem visto muitos irmãos, inclusive, que eram gagos, irmãos que não conseguiam falar, que de ler a palavra e pregar a palavra, Deus curou os irmãos. Irmãos que o irmão que era mudo, né? O irmão era mudo, não falava, né? E na vontade de pregar, está falando, prega a palavra. Então, são extremos, né? Que a gente vê que realmente é Deus. Então, obviamente que a gente estar envolvido com a palavra todos os dias, a gente já está pregando todos os dias nos grupos familiares como se fosse no culto. Então, porque o grupo familiar é um culto doméstico, né? É um mini culto. E na realidade, eu particularmente, eu gosto muito do grupo familiar. Eu sinto uma unção no grupo familiar, numa intimidade, assim, Deus dá um aprofundamento na pregação da palavra, quando eu estou pregando no grupo familiar, muito maior do que no culto. Muito maior do que no culto. Porque no culto é algo muito mais genérico, é muito mais testemunho, o pessoal, o grupo se encontrando, aquela coisa toda, né? E quando eu vejo que no grupo familiar, eu vejo que Deus trata na intimidade. Então, quando Deus quer falar de casamento num grupo, numa casa, por exemplo, na terça-noite, quinta-noite, que nós falávamos, sexta, não importa, Ele vai tratar.
Então, ele vai pegar aquela palavra e ele dá uma unção, ele entra e fala, né? E a gente que está pregando, ou quem seja, sente isso também. O coordenador, ou enfim, a gente sente que os irmãos são usados por Deus. A gente vê que não é o irmão que está falando ali, a gente vê que Deus tem um momento mais forte, assim, que é Deus que está falando. Porque Deus quer aprofundar na intimidade das famílias, nos grupos familiares, que é diferente do que nos cultos. Então, gente, o grupo familiar é uma bênção. E você acompanha também essa instrução no CD Grupo Familiar, que você tem uma instrução em MP3 de áudio, maravilhoso, viu? Oração, tem palavra de edificação, tem louvores, e lá você aprende mais ainda sobre o grupo familiar, que você vai complementar todas as instruções que estamos aqui recebendo através do irmão Cleider, ok? Olha só, tem um intervalo aí, e voltamos em seguida. De Bem com o Pão.